em tempos de conquista, em terras secas e promessas esquecidas. Se levantou uma mulher que ousou pedir mais. Filha de um guerreiro lendário, dada a um herói de guerra, mas ela não foi uma esposa qualquer. Pai, dá-me uma bênção. Ela pediu o que nenhum homem ousou pedir. Hoje, nas pedras do Negueb, arqueólogos encontram vestígios de uma fé que moveu gerações. Assá, a filha que pediu fontes, uma história bíblica revelada como nunca antes. Imagine um dia quente, com o sol brilhando forte sobre uma terra cheia de montanhas e vales. Estamos em Canaã, um lugar que há muito tempo foi prometido por Deus a um povo que sonhava com um lar. Agora, feche os olhos por um instante e sinta o vento quente soprando, carregando o som de passos firmes na poeira. Quem está caminhando ali é Caleb, um homem que já viveu 85 anos, mas que ainda tem o vigor de um jovem guerreiro. Ele não é qualquer um, ele é um herói da fé, alguém que olhou para o futuro com esperança quando quase todos desistiram. Vamos voltar um pouco no tempo, para entender quem ele é. Quando Moisés, o grande líder de Israel, precisava saber mais sobre essa terra prometida, ele escolheu 12 homens para explorá-la. 12 espias saíram, mas só 2 voltaram com coragem no coração, Caleb e Josué. Enquanto os outros 10 tremiam de medo, falando de gigantes e muralhas impossíveis, Caleb disse com voz firme: "Nós podemos conquistar essa terra, porque Deus está conosco." Números 13. Ele não viu obstáculos, ele viu promessas. E sabe o que é mais curioso? Deus viu o coração dele. Por causa dessa fé, anos depois, quando Israel finalmente entrou em Canaã, Caleb recebeu um presente especial. Aos 85 anos, ele não pediu descanso. Não, ele pediu uma montanha. "Dá-me Hebrom", ele disse a Josué, com os olhos brilhando de determinação. Josué 14, versículos 6 a 15. Hebrom não era só um pedaço de terra qualquer. Era uma região alta, cheia de história, com colinas verdes e cavernas antigas. Arqueólogos dizem que ali já existiam vilas e fortalezas, um lugar onde o passado sussurrava em cada pedra. Caleb, com sua força e sua fé, tomou posse daquele lugar como herança. Mas, entre todas as coisas que ele conquistou, havia algo, ou melhor, alguém ainda mais precioso que aquelas montanhas. Sua filha, Acsá. O nome dela, Acsá, significa pulseira, ou ornamento de tornozelo. Parece bonito, não é? Na cultura daquele tempo, nomes assim não eram só para soar bem. Eles carregavam significado, como se dissessem ao mundo: essa pessoa é valiosa. Não era só sobre beleza por fora, mas sobre um valor que vinha de dentro. E Caleb, esse homem de fé, não criou Acsá para ser apenas um enfeite na vida de alguém. Ele a ensinou a olhar o mundo de um jeito diferente, a enxergar além do que estava na frente dela. Imagine ele contando histórias à noite, sob as estrelas, sobre como Deus guiou o povo pelo deserto, sobre como a fé pode mover montanhas. Literalmente, Acsá cresceu ouvindo isso, e algo especial foi plantado no coração dela. Agora pense nisso. Caleb tinha visto de tudo. Ele enfrentou inimigos, atravessou desertos, esperou 40 anos no calor e na incerteza até que a promessa se cumprisse. E mesmo com 85 anos, ele ainda estava pronto para lutar. Que tipo de pai ele seria para Acsá? Não um pai comum, com certeza.
Ele era um exemplo vivo de que a idade não apaga os sonhos e a fé não envelhece. Ele mostrou a ela que, quando Deus promete algo, Ele cumpre. E Acsá, com aqueles olhos atentos e um espírito curioso, aprendeu a lição. Ela não seria só a filha de um herói. Ela estava sendo preparada para ser uma heroína por conta própria. Sabe o que é mais inspirador nisso tudo? Caleb não guardou a fé só para ele. Ele passou adiante, como uma tocha que ilumina o caminho para os outros. E Acsá pegou essa chama. Ela não sabia ainda, mas logo ia usar tudo o que aprendeu com o pai para fazer algo que ninguém esperava. Às vezes, a gente não percebe o quanto as pessoas ao nosso redor nos preparam para coisas grandes. Talvez você tenha alguém assim na sua vida. Um pai, uma mãe, um amigo que te ensina, mesmo sem palavras, a ser mais forte. Caleb fez isso por Acsá. E o deserto estava prestes a ver o que ela podia fazer com esse presente. Então, enquanto o sol se põe sobre Hebron, com suas colinas altas e suas sombras compridas, Caleb olha para a filha e sorri. Ele sabe que ela é especial. E nós também vamos descobrir isso, porque a aventura dela está só começando. O que será que vem por aí? Vamos caminhar juntos para ver. O sol já está subindo no céu, queimando a terra com aquele calor que faz o ar tremer diante dos olhos. Estamos agora nas bordas de Hebron, mas os ventos carregam rumores de algo grande, acontecendo mais ao sul. Caleb, o homem das montanhas, está de pé, com o olhar firme e o peito cheio de orgulho. Ele não é mais só um pai ou um guerreiro. Ele é um líder que sabe o valor de alianças fortes. Então, ele levanta a voz, e suas palavras cortam o silêncio como uma espada. Quem conquistar Kiriat Sefer, essa cidade de muralhas altas e segredos antigos, vai ganhar a mão da minha filha, Acsá. Josué 15, versículo 16. O desafio está lançado, e o coração de todos ali pulsa com expectativa. Kiriat Sefer, também chamada Debir, não é um lugar qualquer. Imagine uma fortaleza no meio de colinas pedregosas, com torres que desafiam o céu e portas reforçadas que guardam mistérios. Alguns estudiosos dizem que ela pode ser o que hoje chamamos de Tel Beit Mirsim, um sítio arqueológico onde encontraram pedaços de argila com escritos antigos, como se fosse uma biblioteca de outros tempos. Não era só uma cidade para lutar, era um centro de sabedoria e poder entre os cananeus. Conquistá-la não era tarefa para qualquer um. Era preciso coragem, estratégia e um fogo no peito que não se apaga fácil. E Caleb sabia disso. Ele não ia entregar Acsá, sua joia preciosa, para alguém que não merecesse. De repente, um jovem guerreiro dá um passo à frente. O nome dele é Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Talvez ele fosse até primo de Acsá, mas isso não importa agora. O que importa é o brilho nos olhos dele, uma mistura de determinação e ousadia. Ele não hesita. Reúne seus homens, pega sua espada e marcha em direção àquele desafio. Dá para imaginar a cena, o som das sandálias batendo na terra seca, o clangor das armas sendo preparadas, o suor escorrendo enquanto o sol castiga. Otniel não está só lutando por uma cidade. Ele está lutando por um futuro, por uma promessa, por alguém que ele ainda mal conhece, mas que já carrega um valor imenso. A batalha não é fácil. As muralhas de Kiriat Sefer parecem gritar: "Você não vai passar!" Os cananeus defendem cada pedaço de chão com unhas e dentes, mas Otniel não recua. Ele escala as pedras, lidera seus homens por caminhos estreitos, enfrenta o medo e o cansaço, até que, finalmente, com um grito de vitória que ecoa pelas colinas, a cidade cai. Otniel venceu. O pó da guerra ainda está no ar quando Caleb, com um sorriso largo, entrega a mão de Acsá ao jovem conquistador. Mas, espera aí, não pense que essa história termina com um "felizes para sempre", tão simples. Acsá não é só um prêmio. Ela é uma força que está prestes a se revelar.
Pense nisso por um instante. Otniel teve que dar tudo de si para vencer. Ele arriscou a vida, enfrentou o impossível, e tudo por causa de um desafio que veio de um homem de fé. Isso nos faz lembrar que as coisas mais valiosas da vida não vêm de graça. Às vezes, Deus coloca um Kiriat Sefer na nossa frente, uma muralha alta, um medo grande, só para ver o quanto estamos dispostos a lutar. Otniel mostrou que valia a pena. E Acsá, ela estava assistindo tudo isso, talvez de longe, com o coração batendo forte, sabendo que sua vida estava mudando para sempre. Agora, enquanto o sol começa a descer, tingindo o céu de vermelho e dourado, Otniel e Acsá estão juntos. Ele, o guerreiro vitorioso. Ela, a filha de um herói, com um espírito que ninguém ainda conhece por completo. O que será que eles estão pensando enquanto olham para o horizonte? Será que Acsá já imagina o que vem pela frente? O deserto do Negueb os espera, com seus ventos quentes e seus segredos escondidos. E é lá que ela vai mostrar que não é só a filha de Caleb ou a esposa de Otniel. Ela é a Sesá, uma mulher que carrega a coragem no peito e a visão nos olhos. Se você está gostando da história de Acsá, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal para não perder o que vem por aí. Vamos juntos descobrir o próximo passo dessa aventura. O calor do dia já está mais suave agora, com o sol começando a se esconder atrás das colinas secas do Negueb. O som dos cascos de um jumento ecoa na terra pedregosa, levantando pequenas nuvens de poeira. Acsá e Otniel estão juntos, recém-casados, seguindo para o lugar que agora é deles. Otniel, com o peito ainda cheio da vitória em Kiriat Sefer, guia o caminho, mas Acsá, com o olhar firme e o coração acelerado, não está apenas seguindo, ela está pensando, observando cada canto daquela terra árida que seu pai lhe deu como parte da herança. E então, num instante que parece simples, mas que carrega um peso imenso, ela para, desce do jumento com um salto decidido, a poeira subindo ao redor dela e caminha direto até Caleb, que está ali perto. O velho guerreiro, com suas rugas marcadas por anos de batalhas e fé, olha para a filha com curiosidade. "O que você quer?" A voz dele é grave, mas tem um tom de carinho, como quem já sabe que Acsá não fala por falar. Josué 15, versículos 18 a 19. Ela respira fundo, endireita os ombros e responde com uma clareza que corta o ar. "Pai, você me deu terras no Negueb, mas me dá uma bênção a mais. Me dá fontes de água também." O silêncio que segue é quase palpável. Dá para imaginar os olhos de Caleb se arregalando por um segundo, surpreso, mas logo brilhando de orgulho. Ele não hesita. Com um aceno firme, ele concede a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Água viva correndo pelas terras secas. Esse momento é como um trovão num céu claro. Estamos falando de uma mulher, numa época em que as vozes femininas raramente ecoavam em decisões assim, tomando a frente e pedindo algo vital. Acsá não ficou quieta, esperando que alguém resolvesse por ela. Ela viu o que precisava e agiu. O Negueb, esse deserto ao sul de Judá, não é um lugar fácil. O sol queima, a chuva é rara e o chão é duro como pedra. Sem água, aquelas terras seriam só um presente vazio, uma promessa sem vida. Mas Acsá sabia disso. Ela não pediu por capricho ou conforto. Ela pediu por sobrevivência, por um futuro que pudesse florescer. Imagine a cena. O jumento parado, Otniel olhando de lado, talvez um pouco surpreso, enquanto Caleb e Acsá conversam. Ela não foi tímida, não baixou a cabeça. Ela falou com a mesma ousadia que o pai usou anos antes, quando enfrentou os medos dos espias e disse que Canaã podia ser conquistada. E Caleb, aquele homem que escalou montanhas aos 85 anos, viu a si mesmo nela. Ele não só deu as fontes, ele deu tudo o que ela pediu, porque reconheceu a sabedoria por trás daquelas palavras.
Água no Negueb era mais que um recurso. Era poder, era esperança, era a diferença entre morrer de sede e construir uma vida. Sabe o que é mais incrível? Antes de ir até Caleb, Acsá conversou com Otniel. A Bíblia diz que ela o instigou a pedir algo ao pai. Josué 15, versículo 18. Talvez ela tenha dito: nós precisamos disso, Otniel. Vamos fazer essa terra viver. Mas, no fim, foi ela quem tomou a iniciativa. Isso mostra que Acsá não era só corajosa, ela era estratégica. Ela entendeu que o casamento com Otniel era uma parceria, mas também sabia que algumas coisas ela mesma precisava fazer. Que força é essa? Que não espera, mas age? Que não se cala, mas fala? Enquanto o sol continua a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Acsá olha para as terras que agora têm vida correndo por elas. As fontes superiores, talvez nas colinas, e as inferiores, nos vales, são como veias trazendo um pulsar novo ao deserto. Ela não pediu pouco, ela pediu o essencial. E com isso, mostrou que a fé que herdou de Caleb não era só para acreditar em promessas, era para transformá-las em realidade. O Negueb, com seus ventos quentes e suas pedras antigas, agora carrega a marca de uma mulher que não teve medo de pedir o que importava. E o que será que ela vai fazer com esse presente? O deserto está prestes a nos contar. O céu está quase escuro agora, mas ainda há um brilho fraco no horizonte, como se o sol quisesse ficar mais um pouco para ver o que está acontecendo. Estamos bem no coração do Negueb, onde a terra parece engolir qualquer gota de água que ouse cair. Mas ali algo mudou. O som de um riacho murmura entre as pedras, pequeno, mas vivo. É o eco das fontes que Acsá pediu a Caleb, as fontes superiores descendo das colinas e as inferiores brotando nos vales. Ela não está mais no jumento, nem ao lado do pai. Agora, Acsá caminha por essa terra com Otniel, os dois olhando para o que pode nascer ali. E enquanto o vento sopra, carregando o cheiro seco do deserto, a gente começa a entender o tamanho do que ela fez. O Negueb não é um lugar para os fracos. É um deserto semiárido, com solos duros e chuvas que aparecem só de vez em quando, como visitas tímidas. Mas não se engane, essa região tem segredos guardados há milhares de anos. Arqueólogos já encontraram coisas que fazem os olhos brilharem de curiosidade. Perto de Beersheba, a uns poucos quilômetros dali, descobriram uma oficina de cobre com 6.500 anos. Prova de que, mesmo num lugar tão seco, as pessoas sabiam criar e prosperar. Mais longe, em Boker Tastit, há sinais de trocas entre humanos de 50 mil anos atrás, como se o deserto fosse um cruzamento de histórias. E mais recente, um cemitério de 2.500 anos mostrou objetos do Iêmen e do Egito, gritando que o Negueb estava nas rotas do mundo antigo. Acsá não sabia dessas escavações, claro, mas ela sentia o pulso daquela terra. Quando pediu as fontes, ela não estava pensando só em matar a sede ou molhar os pés num dia quente. Ela viu o futuro. Água no Negueb era mais que um presente. Era vida, era a chance de plantar sementes, criar rebanhos, construir um lar que durasse gerações. Imagine ela parada ali, com a poeira grudando na pele, ouvindo o barulho da água correndo. Talvez ela tenha fechado os olhos por um instante, sentindo o alívio de saber que aquela terra seca agora tinha um coração batendo. Ela pensou na família que viria, nos filhos de Otniel, nos netos que correriam entre as oliveiras, que um dia poderiam crescer ali. E por falar em Otniel, ele está ao lado dela, quieto, mas com um olhar que mistura admiração e respeito. Ele conquistou Kiriat Sefer com a espada, mas Acsá conquistou o Negueb com a visão. Juntos, eles são mais fortes.
A Bíblia diz que Otniel seria o primeiro juiz de Israel. Juízes 3, versículos 9 a 11. Um líder que traria paz ao povo. Mas, antes disso, ele tinha Acsá, uma mulher que sabia que a verdadeira força não está só na guerra, mas no que se constrói depois dela. A água era o alicerce, e ela garantiu isso. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários agora. Pense no que isso significa. Num lugar onde tudo parece impossível, Acsá encontrou o possível. Ela olhou para o deserto e viu além da areia. Viu um oásis que podia nascer. Isso é mais que inteligência. É fé em ação. As fontes superiores caindo das alturas e as inferiores subindo do chão são como um presente duplo. Um sim generoso de Caleb. E quem sabe de Deus também. Por quê? Quando a gente pede com sabedoria, como Acsá fez, o céu escuta. Ela não queria só sobreviver. Ela queria prosperar, deixar um legado que o deserto nunca esqueceria. Enquanto a noite cai de vez, com estrelas começando a piscar no céu, o Negueb parece sussurrar o nome dela. As águas correm, pequenas ainda, mas cheias de promessa. Acsá e Otniel sabem que o trabalho está só começando. Plantar, construir, viver, tudo isso vai exigir esforço. Mas, com aquelas fontes, eles têm o que precisam para transformar o seco em verde, o vazio em cheio. E quem sabe, enquanto caminham de mãos dadas por essa terra dura, Acsá já imagina as histórias que seus filhos vão contar sobre a mãe que trouxe vida ao deserto. O que mais ela deixou para trás? A noite guarda essa resposta, mas o eco das águas já nos dá uma pista. A noite finalmente abraça o Negueb, cobrindo a terra com um manto de estrelas que brilham como pequenos faróis no escuro. O som das fontes ainda ecoa, um murmúrio suave que dança entre as pedras e os arbustos secos. Acsá está ali, talvez sentada numa rocha, sentindo o vento fresco da noite roçar seu rosto. Otniel está por perto, talvez planejando os próximos passos para essa terra que agora é deles. Mas, por um momento, tudo fica quieto. A Bíblia não fala mais dela depois daquele pedido ousado. Josué 15, versículos 18 a 19. Juízes 1, versículos 14 a 15. Ela some das páginas, como se o deserto a tivesse guardado para si. Mas o silêncio não é o fim. É o começo de algo maior. Pense nisso. Acsá não foi só a filha de Caleb ou a esposa de Otniel. Ela foi uma mulher que viu o que ninguém mais viu. Naquele tempo, numa terra patriarcal, onde as vozes femininas mal se erguiam, ela falou alto. Não com gritos, mas com sabedoria. Pedir aquelas fontes não foi um capricho. Foi um ato de visão, de coragem, de quem sabe que a verdadeira herança não é só a terra, mas o que se faz com ela. E o que ela fez? Deu vida ao deserto. Transformou um presente seco num futuro verde. Ao lado de Otniel, que mais tarde se tornaria o primeiro juiz de Israel, Juízes 3, versículos 9 a 11, ela plantou as sementes de uma liderança que ajudaria o povo a encontrar paz. O Negueb guarda os sinais dela, mesmo que a Bíblia não conte mais. Aquelas fontes, as superiores nas colinas, as inferiores nos vales, são como um testemunho vivo. Imagine as crianças correndo por ali anos depois, os rebanhos bebendo água fresca, as árvores crescendo onde antes só havia poeira. Na tradição judaica, Acsá é lembrada como um exemplo de mulher virtuosa, alguém que não espera as coisas caírem do céu, mas que age com fé e inteligência. Ela não ficou na sombra do pai ou do marido. Ela brilhou com luz própria, como uma pulseira reluzindo no tornozelo de um povo em movimento. E o que fica disso tudo? O deserto do Negueb, com seus segredos antigos, as oficinas de cobre de 6.500 anos, os cemitérios de 2.500 anos, as trocas de 50.000 anos atrás, sussurra que a vida sempre encontrou um jeito de florescer ali. Mas Acsá fez mais.
ela escolheu florescer. Ela olhou para o seco e disse: aqui vai ter vida. Ela pegou a fé do pai, a força do marido e acrescentou a dela. Uma coragem que não se explica, só se sente. E com isso, deixou um legado que vai além das páginas, além do tempo. Agora, enquanto as estrelas brilham mais forte, imagine Aksá levantando os olhos para o céu. Talvez ela tenha sorrido, sabendo que fez sua parte. Talvez ela tenha sussurrado uma oração, agradecendo por um pai que a ensinou a acreditar, por um marido que a apoiou, por um Deus que ouviu seu pedido. Ela desaparece da história, mas o som das águas fica, como um hino de vitória. Aksá nos ensina que não importa quão seco esteja o lugar onde você está, com fé, visão e um passo corajoso, você pode fazer brotar fontes. Então, meu amigo, olhe para o seu deserto hoje. O que você vai pedir? O que você vai fazer? Porque como Aksá mostrou, a vida não espera. Ela floresce, onde a gente decide lutar por ela. Se você amou essa história, se inscreva no canal e deixe seu like agora. Vamos juntos trazer mais histórias que inspiram e transformam.